Olá, bom dia! Deus é fiel e bom. Como foi seu domingo? Ontem começamos mais uma semana e hoje mais uma semana de atividades, de trabalho para quem trabalha, né? Para quem tem que ir para o serviço. Então a folhinha tá lá, ó, pá, 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 bem pretinho os números, né? Não tem nada de vermelho na folhinha, não. Hoje é segunda, bora! Deus é fiel e bom e vai te abençoar. Nesse dia, levanta com muita vontade e vamos ter uma semana abençoada, porque Deus é contigo. E nossa leitura de hoje serão os capítulos 22, 23 e 24 de 1 Samuel. Então vamos ler, vamos ler. 1 Samuel capítulo 22. Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim, e ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim, e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe desse pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender a mão contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia
85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a 9 cidades destes sacerdotes passou a fio de espada homens e mulheres e meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas. Abiatar refugia-se com Davi. Porém os filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Davi livra a Keila. 1 Samuel, capítulo 23. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo, sem anunciado a Saul que Davi fugira de Keila. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas mãos. Davi e Jonatas renovam a aliança. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te acharás. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, e segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para sua casa. A traição dos zifeus. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Áquila, que está ao sul de Gesimon? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós entregarmo-lo nas mãos do rei. Disse Saul:
bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois, informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações, e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimom. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. 1 Samuel capítulo 24. Davi poupa a vida de Saul. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou, e saindo da caverna gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirar. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em alta voz. Disse a Davi:
mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto nas tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, deixa ir por um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa. Porém, Davi e seus homens subiram a um lugar seguro. Encerramos por hoje mais essa leitura. Que coisa fantástica, né? Que bênção, né? Davi não pagou o mal com o bem. Olha que coisa importante. Olha que hoje essa dica para nós vivermos esse dia, essa semana, esse final de mês, a vida toda. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Então, como Davi fez, pague o mal com o bem. Porque quando nós pagamos o mal com o mal, nós nos tornamos semelhantes àquele que nos fez o mal. Então, uma vez que eu quero vingar-me de algum mal que me foi feito, eu estou me tornando semelhante àquele que me fez mal. Então, vamos procurar com zelo entender as palavras, a palavra de Deus no nosso dia a dia, pondo-a em prática. Então, veja bem, se alguém te fizer mal, ore ao Senhor. Peça direção e mande flores. E aí, que Deus abençoe. Vamos?